Olá, aluninhos, tudo bom? Vamos novamente, dar continuidade a esses assuntos que são nossos fármacos. A gente já chegou na parte dos fármacos, do sistema tegumentar, todos os que são correlacionados a algumas patologias. Nós já vimos patologias nas outras aulas, A gente trabalhou um pouquinho da micose e agora a gente vai trabalhar as acnes. Então, a gente vai ver os fármacos que são aí, usados para o tratamento da acne vulgar, que é o conhecidamente a acne comum, que é do nosso sistema, da nossa produção exacerbada do sebo, que a gente já viu que faz parte lá do nosso sistema tegumentar. Então, para a gente começar essa aula, essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai trabalhar esse tema, que são os fármacos correlacionados às patologias do nosso sistema tegumentar. Parte 2, a gente divide em duas partes porque é muito extenso, Então, a gente começou uma parte, a gente vai ver que mesmo na parte 2, que vai trabalhar só a parte acne, a gente não vai conseguir ver tudo, porque é uma gama de medicamentos, tanto tópicos como orais, que pode estar sendo feito aí para o uso, do tratamento dessas patologias voltadas ao nosso sistema tegumentar. Então, a gente vai abordar hoje, a patologia em si e alguns, a maioria, os mais comuns, os mais usados, fármacos nesse tipo de patologia que está ligado ao sistema tegumentar. Então, já para a gente começar, não demorar muito, como eu falei, tem muita coisa, vocês viram também na outra aula esse relembrezinho, que a gente dá aquela pincelada sobre o sistema tegumentar, para que vocês vejam que tudo que a gente vai colocar hoje está ligado às aulas anteriores. Isso é importante porque aí vocês vão lembrando e fazendo o link de uma aula com outra, com as patologias, quais são os fármacos, o porquê daquele processo está acontecendo. Então, a gente já viu nosso sistema tegumentar, a pele e os seus anexos, e a gente viu um ponto importante que vai nessa aula hoje, que é a nossa glândula sebácea, voltada aí ao nosso folículo piloso, que onde vai ser liberado o nosso sebo natural, que é para a hidratação comum da pele, mas que pode acontecer de entupimento nessa parte, ou produção exacerbada, e aí vir acometer com a acne, com uma das patologias muito comuns, principalmente na parte da juventude. Então, a gente foi uma das patologias que a gente estudou. A gente viu que o nosso sistema tem várias funções, Uma delas são proteção, então proteção contra as raios, proteção contra micro-organismos, mas muitas vezes esses micro-organismos também vão se aproveitar e aí infeccionar naquela região, causando também a nossa acne. E a gente viu das nossas patologias que foram associadas dentro dessa aula, desse curso, desse módulo, a gente colocou as nossas micoses, que são as mais comuns, e as nossas acnes, que a gente vai trabalhar hoje, os fármacos que estão aqui correlacionados. Então, só para a gente já iniciar na parte da acne, que é o que interessa a aula hoje, a outra aula a gente já falou sobre micoses, já falamos sobre os medicamentos que tratam cada tipo de micose, e a gente hoje vai abordar justamente a acne como um todo. Tanto a sua patologia, como também como tratar topicamente ou sistemicamente, dependendo aí do grau da acne, da patologia em si e do sistema da pessoa, se vai responder ou não aquele tratamento. Então, a acne a gente já viu na outra aula, logo quando a gente falou sobre essas patologias, quando a gente começou a falar do sistema tegumentar, que ela é uma infecção que atinge todo o sistema sebáceo. Então, as glândulas sebáceas, elas são atingidas ou pela grande produção, ou por um entupimento do folículo, e aí vai fazer com que acumule naquela região, ou até mesmo pela introdução, pela infiltração de micro-organismo, que vai fazer aí uma infecção, produzindo cada vez mais essa parte de sebo nessa região, causando a nossa acne. 80% dela, a gente também já falou que é juvenil. Então, geralmente, os jovens são acometidos muito com a acne vulgar, que é a acne comum que a gente vê no dia a dia. Só que ela é uma doença que precisa ser tratada em todas as idades, porque também tem a acne da pele madura, que chama. Geralmente, as mulheres, depois dos 30 anos, elas começam a fazer umas modificações hormonais e também faz com que gere problemas relacionados à produção dessa patologia, que é a acne. Então, qualquer idade, apareceu acne, tem que ser tratado. Então, uma infecção não é simplesmente qualquer tipo de patologia e, às vezes, a gente precisa até fazer uso de antibióticos mesmo para tratar esse tipo de patologia voltada do nosso sistema tegumentar. Tá? Então, a gente viu também os tipos de acnes que se encontram. Deixa eu colocar maior, que fica mais fácil da gente visualizar. E aí, vocês vão ver comigo, acompanhar comigo até um pouco da evolução da acne. Então, a gente vê aqui que numa pele normal, a gente vai ter as glândulas dos sebáceos ligadas aí ao folículo, liberando normalmente o que é a produção
para poder hidratar a nossa pele e fazer essa proteção para diminuir essa infiltração de micro-organismos. Contanto, a gente pode ter infiltração bacteriana e aí começar uma infecção local. E essa infecção vai criar aí as nossas pústulas, né, que são as nossas acnes. Também pode ocorrer o entupimento, a obstrução do nosso canal, que aí é onde a gente chama dos comedões, ou cravo comum, né, que é o entupimento até pela falta da limpeza, e por isso que a gente tem que fazer a limpeza diária do rosto e das obstruções com esfoliação pelo menos uma vez por semana, para evitar que ocorra aí essa obstrução do pólis e esse acúmulo venha também a fazer a criação, né, a produção de uma acne. E aqui mais à frente a gente já pode ver a inflamação já estabelecida, com o início com a pápula e depois com a pústula, que é onde está lá toda a parte do pus, né, conectado, e a inflamação já está toda estabelecida ali, e é onde tem aquelas dores, né, muitas vezes até vários em um local só, a gente vai ver, dependendo do grau aí da acne, e isso realmente traz muitos problemas. Não é só em questão de a parte física, assim, de aparência, mas é também a parte realmente patológica. Tá? Então é dolorido, machuca muito, às vezes até para encostar a pele. Então muita gente sofre muito com esse tipo de infecção, por isso que ela tem que ser realmente tratada. Então voltando lá, né, a gente já viu que existem vários tipos, né, e esses tipos também existem vários graus. E a gente viu também a formação, mas aí é bom a gente dar uma relembrada, né? E essa formação da acne, a gente viu que desde o iniciozinho do folículo ligado ali, da glândula sebácea, perdão, ligada ao folículo sem entupimento, até o seu início da formação aí da nossa pápula e da nossa pústula. Só que são 4 pilares aí que a gente fala da ligação, ou seja, da produção da acne na pele. E quais são esses 4 pilares patogênicos? Primeiro, né, a parte da comedogênese, a formação daquele comedão, daquele entupimento, daquela obstrução. Então, aquela obstrução pode ser por poeira mesmo, ou qualquer coisa que venha obstruir o pólis, ou infiltração de micro-organismo. Também vai acontecer aí o início com a comedogênese. Tá? E depois a produção do sebo, então a glândula vai continuar fazendo seu trabalho normal e ela vai produzir, só que esse sebo não vai ter para onde sair, porque esse canal vai estar obstruído. Aí a colonização bacteriana, então começa a fazer uma colonização naquela região, se aproveitando daquele sebo, daquela localização, fazendo com que ocorra uma grande maioria e mais produção de sebo, fazendo com que a inflamação venha a ser estabelecida, né? E aí o processo inflamatório realmente naquele local onde a gente vai ter a nossa formação da pápula e da pústula, que é a acne em si, e é totalmente dolorido a região. Então, esse processo de formação passa por essas 4 etapas. Tudo começa aí com a obstrução do póris. Então, a gente vai ver que uma parte do tratamento é exatamente fazer a limpeza, né, a desobstrução dos poros. Outras, dependendo do grau da acne, do grau que a pessoa responde, o organismo está respondendo da produção sebácea, tem que ser feito aí tratamento medicamentoso, não tanto tópico às vezes como até sistêmico. Então vai depender muito de como vai estar assim a evolução e o grau da acne para cada indivíduo. Tá? Então, ó, vários são os fatores que vão influenciar. Então a gente diz, mas por que umas pessoas têm acne e outras não? Existem vários fatores. Tá? Alguns fatores estão ligados à produção hormonal. Então, quem tem mais estrogênio tem a tendência de ter maior produção sebácea, e aí sim vai ter mais acne. Por isso que meninos, né, na fase juvenil tem muito mais espinhas do que meninas, e as mulheres, quando chegam na fase adulta, como eu falei, depois dos 30 anos, começa a modificar a parte hormonal, onde também tem mais aumento, né, desses hormônios, e aí começa a fazer também muita produção sebácea e aparecimento das acnes. Então, modificação da pele, né, são os principais responsáveis que também vão estar acometendo aí a esse tipo de patologia. É possível que a acne possua componente genético, ou seja, a formação do próprio folículo muitas vezes leva aí à produção de acne por entupimento dos poros e facilitando essa obstrução, né, que é esse entupimento, fazendo com que os comedões ocorram e aí o processo de formação da acne venha acontecer. Lembra que tudo começa com a comedogênese. Então, às vezes, o próprio folículo cresce de forma irregular,
fazendo essa obstrução, e essa obstrução leva aí a comedogênese e a produção da acne. Então, às vezes, até fatores genéticos podem estar levando. Às vezes é o tipo de pele, a pele é mais oleosa, tem pele mais seca, às vezes é o clima do ambiente que você está, faça com que ocorra a maior produção da sua glândulas sebáceas, tudo isso vai influenciar. Mas os principais é modificações, exatamente na formação da pele, se é mais oleosa ou não, e também da produção hormonal. Então, a mudança hormonal na juventude e na fase adulta são as que mais acontece aí a produção de acne. Tá? Então, por isso que essas são mais tratadas. Mas, como eu falei anteriormente, em qualquer idade, a acne é um problema de saúde que tem que ser tratado, ou topicamente ou sistemicamente, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui a acne, né? Que é a acne vulgar, como ela é conhecida, dividida em inflamatória e não inflamatória. E conforme as lesões, ela pode ser graduadas ou classificadas de 1 até 5. Isso vai depender do grau aí das infecções. Deixa eu ver se tem essa tabelinha maior, fica mais fácil. Aqui tem. Deixa eu pegar essa tabelinha aqui maior, para vocês verem com atenção. Então, nós temos 5 graus, como eu falei, de classificação das nossas acnes. Elas são classificadas de acordo, né, com a parte inflamatória. Então, algumas são só devido à obstrução mesmo. E esses aí não chegam a fazer aqueles processos de pálpula e de pústulas, que são os mais doloridos, que é aquele processo já inflamatório estabelecido. Então, a gente vai ter o grau 1, onde apenas vai ocorrer alguns cravinhos, algumas lesões inflamatórias, uma ou outra espinha aparecer. Esse é o grau mais leve, e esses são tratados todos topicamente. Tá? O grau 2, onde aparecem os cravos junto com as espinhas pequenas e algumas espinhas inflamadas, às vezes são associadas, a gente consegue ver 2 ou 3 no mesmo lugar, e a gente já consegue ver o grau 2. Essa já está com pústulos, já está com aqueles puizinhos, né, aquele amarelado. A acne grau 3, que também tem cravos e espinhas, também vai aparecer pústulas, só que esse com uma profundidade maior, onde vai ter mais dolorido, tá? Às vezes precisa fazer desobstrução mesmo, quase que cirúrgica, uma desobstrução simples, mas uma obstrução não só manual, que tem que ser feita para que poder retirar esse cisto, se já está encichada, já está entrando mesmo, não só mais sai, mas também entra, penetra na parte do nosso sistema tegumentar, não está só mais na parte mais superficial. Lembra que a produção do sebo, ela vai ser liberada na parte superficial, naquela epiderme. No caso de uma obstrução, a derme ela fica cheia, mas ela tende a sair tudo e ficar a pústula lá na parte superior. Quando ocorre já do grau 3, essa infiltração começa a penetrar, tá? Então começa a criar cistos, e muitas vezes esses cistos têm que ser aí retirados. E a acne grau 4, que são pequenas e grandes lesões císticas, ou seja, é parecido com a grau 3, ela também forma cistos, mas ela forma em quantidade maior, tá? Então, ela deixa cicatrizes, já são mais globuladas, a inflamação vai fazer uma desfiguração na pele e essa incomoda muito. Só que a mais severa de todos os tipos de grau de acne é a acne fulminante ou a grau 5. Essa aí, ela é totalmente severa, tá? Ela faz cistos, pústulas e em grande quantidade, às vezes até nas pálpebras, dentro da parte mole mesmo da pele, em todo o corpo, e é muito dolorido. Quem passa por esse tipo de acne realmente tem que fazer aí tratamento sistêmico, porque só o tópico não vai resolver. Na verdade, do grau 3, o grau 2 em diante, a maioria faz sistêmico para poder resolver. Só o grau 1 que a gente usa mais o tópico. E nesses casos, a gente não associa tópico e sistêmico, como a gente vai ver aqui na parte do tratamento. Então, ó, voltando aqui, né, a gente tem essa classificação, que é do 1 ao 4. O mais comum é a gente ver até a acne 4. A acne 5 fulminante não é tão comum ver, mas sim ocorre e ela é muito severa e tem que ser feito tratamento. É uma infecção bacteriana generalizada, né? Tá na parte da epiderme, mas ela pode infiltrar e aí causar um problema maior para a saúde do paciente. Então, realmente tem que ser tratado. Então, como é feito aí esse tratamento? Como eu falei, a gente tem tratamentos tópicos e tratamentos sistêmicos. Vai depender daquele grau lá que a gente acabou de ver de classificação da acne. Então, tem acne que consegue fazer tratamento apenas com uma desobstrução de poros, outros que têm que fazer desobstrução de poros e um tratamento com alguns produtos específicos para diminuição da produção sebácea e por aí vai. Até chegar ao sistêmico. Mas a gente viu que tem acne que só realmente sistemicamente associado também ao tópico é que vai começar a produzir os seus efeitos.
Então, para a gente iniciar a parte de tratamento, vamos falar um pouco, né, dos tipos de tratamentos que existem e aí os fármacos correlacionados para cada tipo de tratamento. Então, iniciando a parte de tratamento, é bom sempre falar, né, que pode ser tópico ou sistêmico e até mesmo cirúrgico. Lembra que eu falei que insista mesmo, né, que às vezes a gente faz um processo quase que cirúrgico, né, fazendo aquelas limpezas de pele que a gente chama de limpeza de pele profunda, onde vão lá com lâmina de bisturi mesmo fazer a abertura e aí tirar esse cisto. Mas muitas vezes esses cistos são profundos e em grande quantidade e aí tem que ser feito realmente um ato cirúrgico, até mesmo para reconstruir, porque ela vai fazer uma desfiguração na nossa pele. Então tem acne que chega até esse grau. Como falei, são muito mais difíceis ter esse tipo de acne, mas sim ocorre. A escolha do tipo do tratamento vai depender do grau da nossa acne, do grau do acometimento e da tolerância, do poder aquisitivo do paciente também. Lógico, a gente vê que tratamentos estéticos, principalmente para acne, são muito caros. Então, depende também do poder aquisitivo. Às vezes você não tem cistos, tem pústulas, mas você não consegue fazer um tratamento que associe a parte estética cirúrgica e associe tópico e sistêmico. Então, vai ter que fazer só um sistêmico ou só um tópico e vai durar mais tempo, mas aí você vai conseguir também fazer o tratamento. Então, depende muito, depende do poder aquisitivo, vai depender de como é o grau aí da acne, né, da resposta do paciente para aquele tipo de medicação. O que a gente vai ver hoje é que existem várias aí opções, vários fármacos tratando, tanto topicamente como sistemicamente. Quem vai escolher o tipo de tratamento, na verdade, é o dermatologista junto com o paciente, tá? Então, o tratamento pode ser feito através de medicação de uso local, visando a desobstrução do folículo e controle da proliferação bacteriana e da oleosidade. Então, o que a gente quer, na verdade, é que ocorra isso. Um folículo limpo, livre, para que possa fluir aquela liberação normal da nossa produção sebácea. Se existe uma obstrução, seja pelo próprio folículo, crescimento irregular, seja por obstrução de poeira ou até de micro-organismos, a gente tem que fazer essa limpeza. Então, muitas vezes o tratamento é só local de desobstrução. Né? Ou desobstrução através de uma esfoliação, ou desobstrução através de uma limpeza profunda com desobstrução manual. Lembrar que desobstrução manual tem que ser feita por profissionais, né? A gente não pode estar fazendo o que a gente geralmente faz, de ficar lá espremendo, né, o cravinho ou a espinha, isso a gente não pode realmente fazer. Então, essa desobstrução, ela tem que ser feita passo a passo de forma correta, porque senão você piora a situação, ao invés de estar aí levando, né, uma melhora para aquela infecção. Lembrar que a acne é uma infecção, gente, não é algo simples e comum, que pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, ó, o tratamento também pode ser por medicamento via oral. Então, vai usar antimicrobianos, né? Os próprios antibióticos para conter infecção, já que a gente sabe que é uma bactéria, um micro-organismo que está ali causando aquela infecção local, que está levando aquela inflamação, né, do processo inflamatório que ocorre da própria pele. Então, isso vai depender muito, no caso do paciente de sexo feminino, geralmente faz terapia hormonal, porque as mulheres, quando passam naquela modificação, precisa tomar hormônio para controlar esse tipo de produção exacerbada e a produção da acne, né, com medicação que seja antiandrogênicas, para aí poder fazer, né, uma melhora. Então, geralmente, quando tem muita produção de testosterona, que é mais masculina do que feminina, mas que a gente também produz, ocorre a maior produção de acne e a gente tem que fazer uma medicação anti, que são os hormônios femininos normais, que é para poder diminuir essa produção aí sebácea. Então, alguns retinóicos também sistêmicos a gente vai ver que também é feito por via oral, né, para que a gente possa estar fazendo esse tratamento de acne por via oral. Ou seja, quando ocorre um aumento, né, dessa classificação da acne, um acometimento no indivíduo, pode estar entrando sim com medicamento via oral. Então, o tratamento se divide em 3 partes, né? Tópico, que são os ativos cosméticos, alguns medicamentos e os peelings, que a gente vê peeling químico, que é justamente para tratar aí esse tipo de acne. A oral, através de medicamentos via oral, e o físico, que é a limpeza, né? É a abrasão mesmo. E tanto a alta frequência, os lasers, vários produtos estéticos que vão estar aí sendo utilizados a favor do nosso sistema tegumentar para poder trabalhar essa parte de limpeza da patologia da acne. Lembrar que hoje a gente vai trabalhar com os medicamentos tópicos e medicamentos orais. Tá? Então, o que é que a gente faz hoje de medicamento tópico?
o que se faz de medicamento sistêmico, né, para que a nossa pele fique livre dessa patologia que é a acne. Então, a gente vai começar a falar um pouco desses medicamentos. Mas antes, eu quero deixar para você umas dicas, né, em relação à limpeza. Eu sei que muitas meninas aí devem estar, ai, como é que eu vou fazer essa limpeza, né, por quanto tempo? Então, a gente vai trazer umas dicasinhas para que fique fácil, até que vocês comecem aí a trabalhar isso em vocês, para poder fazer a orientação de forma correta. Então, primeiro, nada de espremer. Nada de espremer cravos nem espinhas. Eu sei que é tentador, eu sei que dá vontade, ver aquele cravinho, a gente já quer ir lá, né, mexer, mas isso não pode ocorrer, tá? Porque você acaba fazendo o quê? Levando a bactéria, infiltrando. Lembrar que a nossa pele, ela é coberta de micro-organismos. E são esses micro-organismos, essas bactérias que infiltram e causam aí a nossa acne. Então, evitar de fazer isso. Então, não se pode fazer isso, porque aí vai fazer com que essa bactéria entre e faça um problema maior. Às vezes até ela insista, e aí a gente tem um problema maior de acne do que só aquele cravinho ou aquela acne que aparece de vez em quando. Então, ter cuidado. Não usar produtos que ressecam demais a pele. Então, às vezes você está usando um produto para secar as glândulas, secar a pele, mas você usa muito ou um produto que seque demais a pele e você não faz a reidratação. E isso também é ruim. Tá? Então, isso faz com que ela vá produzir mais oleosidade, é o que a gente chama na farmácia de feedback. Então, o feedback do nosso sistema, ele entende que aquela produção sebácea é normal, pelo nosso sistema a gente já viu. Ele produz aquele sebo para poder hidratar a pele, para poder o folículo crescer com maior facilidade. Então, é uma produção natural da nossa pele. Quando você faz aquilo secar, ele entende que aquilo é uma agressão. Então, vai dar uma resposta, né, maior. Então, ele sabe que como a pele está mais seca, eu preciso produzir mais. E isso vai fazer com que ocorra uma maior produção da oleosidade, até por uma questão de defesa do nosso organismo. Então, nada de usar produtos que sequem totalmente, sequem de uma vez. Ah, eu quero que fique mais seco possível. Às vezes não é tão bom, tão interessante fazer esse tipo de coisa, tá? Então, vamos dosar aí em relação à parte da hidratação da pele. Na hora de maquiar, meninas, sempre procurar aí produtos que sejam livres de óleos na formulação. Às vezes você vai lá, usa um corretivo, ele é super legal, cobre direitinho, mas ele se sente que a sua pele fica mais gordurosa, né? E isso vai fazer com que faça aí a obstrução dos nossos poros, levando aí, né, a chamada produção comedogênica, que é o início dos nossos pilares, que a gente viu os 4 pilares, da formação da nossa acne. Então, evitar sempre, né, esses produtos, procurar sempre que sejam oil free ou não comedogênicos, e aí a gente sabe que eles não vão entupir os poros e não vão começar a nossa produção acneica. Não exagerar no sol. Então, quem gosta de sol, quem gosta de curtir uma prainha, né? Quem gosta de ficar lá se expondo ao sol, lembrar de não fazer essa exposição exagerada, né? Que ele vai fazer com que aumente aí a produção de oleosidade. Então, se fosse expor ao sol, sempre, isso é sempre, na verdade, devia ser de cabeceira, protetor solar, lavou o rosto de manhã, passa protetor solar, sempre livre de óleo ou não comedogênico, para que não ocorra a obstrução dos poros, tá? E fazer com que essa exposição solar seja a mínima possível. E num horário também que não faça aí tanta agressão à nossa pele. E manter os cabelos afastados do rosto, coisa que no meu acontece muito. Então, geralmente, se vocês perceberem, a parte onde o cabelo pega, né, no nosso rosto, a gente fica com mais espinhazinhas. Então, essas espinhazinhas justamente dá oleosidade do nosso cabelo. Então, a oleosidade do nosso cabelo, muitas vezes, na pele, fica passando e causa também, né, a comedogênese, que é a obstrução dos poros e o início aí das acnes. Então, ter cuidado, né, com todas essas partes, verificar sempre o produto que está usando, não fazer muita exposição solar, tentar manter sempre a pele limpa. Então, quantas vezes lava o rosto por dia? Só quando escova o dente de manhã? Vamos lavar mais. Lava o rosto sempre, as mãos, tá? Então, sempre procurar manter aí a pele limpa. Eu sei que muitas vezes é difícil, não corre, mas vamos tentar manter a pele limpa e mais saudável, e diminui mais a produção e a ocorrência aí das acnes, tá? Então, começando com os tratamentos tópicos, a gente vai ter uma gama de medicamentos, de produtos, que são usados para ser feito na parte tópica. Tanto para tratamento direto da acne, fazendo com que diminua aí a produção sebácea, né, como também para desobstrução. Então, muitas vezes se faz peelings,
né? Ou peeling, que a gente chama os peelings de diamantes, né? Que são os abrasivos, que vão fazer lá aquela parte física. Então, faz a limpeza de pele com esse peeling abrasivo, que muitas vezes são areinhas, que vão penetrar realmente nos poros, fazendo uma limpeza, desobstruindo aqueles poros. E esse a gente faz geralmente uma vez por semana, e aí pode ser feito em casa mesmo, normalmente. Ou os peelings químicos, que precisam de produtos e profissional específico para a manipulação deles, que geralmente a gente faz de 15 em 15 dias, dependendo do grau, até uma semana, tá? E aí se faz com profissionais específicos, onde vai fazer a limpeza mais profunda da pele. Porque o químico, ele vai se aprofundar mais e vai fazer a limpeza de dentro para fora, tá? Não só aquela limpeza externa da parte dos poros. Então, tem que ter cuidado quando for fazer um tratamento, procurar um profissional responsável para que seja feito o tratamento de forma correta. Então, já iniciando esses medicamentos tópicos que são mais utilizados, um deles é o peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla, ele é muito utilizado quando se trata de tratamento acneico. Sabonetes, pomadas, cremes, pingues, existem vários produtos que são aí utilizados através desse peróxido de benzoíla. E o que é que ele vai fazer? Primeiro, ele tem uma atividade antibacteriana, ele vai acabar com a bactéria. Isso já é um ponto ótimo, porque é a bactéria que vai causar a inflamação, tá? Então, ele é ceratolítico, né? E a primeira linha de tratamento quando se trata em acne leve e moderada. Então, ele vai diminuir a produção sebácea, ele vai fazer também com que ocorra a não atividade bacteriana. Então, a gente tem aí um grande aliado quando trata de produção acneica. Lembra dos 4 pilares: entupimento, grande produção sebácea, infiltração bacteriana, fazendo com que ocorra a inflamação. Então, se eu não tenho atividade bacteriana, se eu não tenho produção exagerada da parte sebácea, eu vou ter a minha não formação acneica, e aí vai ser essa redução. Então, isso vai fazer em grande quantidade. Aí, aqui eu trouxe umas fotos de um uso de peróxido de benzoíla, tá? No início do tratamento, veja que ela tem uma pele onde tem uma parte acneica leve a moderada, não é tão em grande quantidade, né? O grau dela não é tão elevado do acometimento. E aí, a gente pode ver o avanço, né? Até em questão de 10 dias, ela conseguiu reduzir aquele já vermelhidão e aquela grande quantidade das espinhas que estavam se formando naquela região. Então, muitas vezes, é um tratamento simples, apenas com um sabonete de peróxido de benzoíla. Vai fazer lavagem no rosto 3 vezes ao dia. Então, vai fazendo lá a sua lavagem, né, passando para o protetor solar, fazendo com que ocorra essa redução, porque diminui a atividade e diminui a produção sebácea. Então, ele é um grande aliado. Ele também, né, a combinação dele com outros produtos, né, com antibióticos tópicos ou retinóicos tópicos, são mais efetivos. Então, depende do nível, do grau do acometimento, eu preciso fazer uma associação. Então, eu tenho, né, uma pele acneica leve a moderada, mas que ocorre em grande quantidade porque minha pele é muito oleosa. Ou porque eu estou com uma imunidade muito baixa e minha produção dos micro-organismos estão sendo muito maior. Então, às vezes eu preciso associar aí ou um antimicrobiano ou um retinóico, que a gente vê que também são muito usados, fazendo com que ocorra uma evolução maior do meu tratamento e a diminuição da produção acneica, tá? Outro ponto do peróxido de benzoíla que é importante ressaltar é que ele possui um efeito anti-inflamatório, tá? E comedolítico, ou seja, ele vai fazer com que ocorra a desobstrução, a quebra do comedão. Além disso, né, vai fazer uma redução daquela produção da inflamação. Lembra que a última parte é se estabelecer lá a inflamação. E a inflamação é uma cascata de produções orgânicas do nosso corpo, causando aquele processo inflamatório, onde fica o vermelhão, onde fica quente, onde dói. Então, essa parte inflamatória, ele também vai fazer esse efeito, que é o efeito reverso anti-inflamatório. Então, é outro ponto que favorece aí o uso do peróxido de benzoíla. Por isso que, como eu falei, ele é o mais usado, ele é início de tratamento, geralmente, quando se fala de acne, principalmente quando é leve ou moderado, ou seja, até o grau 2. Então, a gente vai ter esse ponto. Outro muito usado é o ácido salicílico. Esse também é muito usado quando a gente fala, principalmente em pingues, tá? Então, ele é um ceratolítico que ajuda a reduzir lá os comedões, ele também vai fazer aquela quebra. É usado em loções, sabonetes e geralmente associado a outras terapias. Então, geralmente, quem usa ácido salicílico já está num nível de acometimento grau 3 por aí. E aí eu vou precisar fazer uso de outras, ou tópica ou sistêmica, mas que
faça uma associação aí nesse tratamento. Ele é contudo, né, pode ser irritante e causar eritema e descamação. Então, o ácido salicílico é muito mais agressivo à pele. Então, ele vai fazer aí um tratamento onde vai ser muito mais agressivo e isso vai fazer com que ocorra irritação. Muitas vezes fica coçando a pele, fica um vermelhão, como se tivesse uma queimadura, né, com o uso dessa substância. O que tem que ser feito é que esse tratamento, muitas vezes, como é acompanhado por um especialista, né, ele vai fazer o ajuste aí do uso do medicamento, mas tem que ser feito também sempre, em todo tipo de tratamento, o uso de protetor solar. Tá? Não pode fazer exposição solar, tem que ter o cuidado com a pele, manter sempre a pele limpa e hidratada para poder estar fazendo uso aí do ácido salicílico. Tá? A supressão da nossa bactéria aí que vai causar, né, a acne, ela é similar nas concentrações de 2,5, 5 e 10. O que vai determinar a quantidade de ácido que eu vou ter na minha substância, né, de concentrações menores, né, é o tipo da irritação. Então, se eu estou tendo uma pele que está mais irritada, eu vou diminuir, lógico, a concentração do ácido. Lembrar que até 2,5 ele vai fazer o mesmo efeito do que um de 10. Mas se eu tenho uma pele que não está tendo facilmente uma irritação e que eu posso tratar com uma quantidade de ácido de 10%, eu vou aprofundar e vou colocar 10% do ácido salicílico. O que vai determinar é justamente se vai ter ou não irritação e o grau de irritação da pele. Então, eu posso estar aprofundando mais, né, a formulação, aumentando a formulação, aprofundando mais o tratamento, dependendo da irritação, da aceitação do paciente. Foi aquilo que eu falei no início. São vários fatores, né, que vai influenciar. Um deles também é, muitas vezes, como vai ser a resposta ao tratamento. Um ponto é esse aí, é se eu aumento ou não a minha quantidade de ácido, dependendo da irritação da pele de cada paciente. Então, são pacientes que têm pele mais sensíveis, outros não, e aí tem que ser feito, né, uma quantidade menor ou maior. Tá? Então, aqui são algumas imagens de tratamento com ácido salicílico. Eita, professora, como é diferente, né, de um para o outro, né? Realmente, o tratamento com peróxido, a gente vê que ele é um pouco mais lento, mas que ele também tem resultados muito efetivos. Então, eu não preciso de uma pele que tenha pouca acne, leve ou moderada, fazer uma coisa mais agressiva para a nossa pele, mais abrasiva, como o uso do ácido salicílico. Lembrar que ele é irritante para a pele, tá? Então, para fazer, realmente eu vou ter que estar com acne elevada, tipo nível grau 3, para que comece a fazer esse tipo de uso de medicamentos desses tipos que são mais irritantes para a pele. Tá? Então, a gente vai ver aqui, se vocês observarem essa última imagem, eu não trouxe uma pele acneica, mas eu trouxe uma pele que tem hiperpigmentação. E o ácido salicílico, ele também, além de tratar, como eu falei, ele vai mais fundo na nossa pele, e trata de dentro para fora, né? Ele vai lá mais fundo na derme mesmo, tá? Além de fazer só superficial, ele já vai aprofundar mais, por isso que às vezes é muito mais irritante, porque ele vai atingir, né, outras partes da nossa pele. Ele vai fazer uma limpeza dentro para fora, fazendo uma renovação celular. Então, isso ajuda para diminuir pigmentação, diminuir cicatrizações causadas por acnes, né? Então, por isso que ele é feito mesmo quando já tem um grau mais elevado do acometimento da pele acneica. Então, outro muito usado é o ácido azelaico, tá? Que ele tem efeito também clareador para a parte de quem tem muita hiperpigmentação, tá? Em concentrações de 15% a 20%, ele tem eficácia comparável a alguns antibióticos até. Então, ele muitas vezes depende da produção da sua acne. Se verificar na consulta lá, a dermatologista verificar se ela é mais por conta de micro-organismos ou só por conta de obstrução ou da produção de oleosidade, então, muitas vezes eles fazem o ácido azelaico, tá? É indicado para acne que tem formas leves, mas que já tem aí a pústula e pode ser usada também durante a gestação. Então, muitas vezes a pessoa está lá gestante e não pode usar qualquer tipo de ácido, porque tem muitos que são proibidos na gestação, mas o ácido azelaico aí é uma alternativa. Então, eu trouxe ele também porque a gente consegue ver uma alternativa aí quando está tratando acne. Outros que são muito usados são os retinóicos, tá? Então, os retinóicos, eles são agentes comedolíticos que são mais efetivos para acne do que todos os outros ácidos. Então, os retinóicos, além do salicílico, azelaico, glicólico, né, o peroxibenzoílico, vários outros que a gente faz uso para tratamento acneico, o retinóico, ele de cara, o que é mais efetivo, tá? Então, muitas vezes os médicos não iniciam com o retinóico porque depende, como eu falei, do grau aí do acometimento. Em outros casos, eles já iniciam com os retinóicos, porque sabem que vai ser mais efetivo.
também, assim como o salicílico, ele é irritante e mais agressivo para a pele, porque ele faz uma penetração maior e vai fazer uma descamação maior, fazendo com que ocorra aí ressecamento e irritação. Então tem que ter cuidado quando vai fazer uso desse tipo de produto. Tá? Eles são agentes que atuam também na comedogênese, ou seja, logo no início da nossa produção acneica, né, normalizando a descamação do epitélio, vai fazer com que ocorra normalmente aquela esfoliação do nosso epitélio, que é escamoso lá, né, que é de células mortas, fazendo essa limpeza natural, tá? Tanto folicular, prevenindo a formação de novas partes de entupimentos, né, de comedões, e reduzindo os que já existem até 60%, veja que ele faz aí um efeito bem grande, em alguns casos chega até 100%, dependendo do nível. E devido ao seu efeito comedolítico, ele vai permitir a penetração no folículo de outras substâncias com atividade antibacteriana. Então, ele vai fazer com que, além dessa limpeza, né, vai reduzir os comedões, vai evitar que se forme outro, ele vai ajudar em terapias associadas à penetração de outras substâncias que vão fazer a limpeza bacteriana. Então, veja que ele faz aí uma atividade muito maior. Por isso que ele é mais efetivo quando se trata em relação à parte acneica. E a gente não faz, como disse, muitas vezes de primeira em relação aos pacientes, devido aí ao grau da acne. Tá? Existem alguns antibióticos tópicos que vão aí proporcionar, em forma geral, um efeito antibactericida, né? Bacteriostático, na verdade. Sabe a diferença de bacteriostático e bactericida? Vou logo dizer para vocês ficarem já sempre lembrando quando vê, porque às vezes eu vejo bacteriostático, às vezes bactericida, e eu não entendo. Bacteriostático, lembre de tática. Então, são medicamentos que vão ter táticas, que vão ter formas de fazer com que a bactéria morra. Então, ele não vai lá direto e mata a bactéria. Ele faz com que, eu vou tirar o alimento dela, ela vai morrer de fome. Eita, eu vou tirar a produção dela, ela não vai conseguir se produzir, vai morrer porque não vai sair dali. Entendeu? Então, são táticos, eles vão fazer formas de eliminar aquela bactéria. E os bactericidas, não, eles são totalmente homicidas. Eles vão lá matar a bactéria. Às vezes vai lá e diz, bactéria, vai lá e se mata. Ela pô e mata. E ocorre muitas vezes de perfurações, qualquer coisa que faça com que a bactéria morra no mesmo momento. Tá? Então, essa é só a diferença para que vocês, só um adendo para que vocês fiquem sempre atentos quando ouvir o nome bacteriostático e bactericida. Então, a eritromicina é uma das mais utilizadas, de 2 a 4%, e a clindamicina também. Elas são mais utilizadas topicamente e estão disponíveis em soluções, loções, géis, né, e produtos associados com peróxido de benzoíla e a própria isotretinoína, que é um retinóico. Então, muitas vezes, ela está lá associada em formulações, os médicos prescrevem essas formulações, ou até mesmo já tem algumas indústrias que já trabalham isso pronto. Aí tem lá um medicamento que tem clindamicina mais peróxido de benzoíla para a pele. Então, ela vai fazer essa associação para que o uso, né, para que essa efetividade seja maior. Então, a gente vai ter isso geralmente em pacientes que têm de grau 3 em diante de acne. E os tratamentos sistêmicos, como a gente falou, tanto os tópicos como os sistêmicos também são utilizados. Os sistêmicos são utilizados normalmente de 3 em diante, tá? Então, às vezes, quando está em grau 3, os médicos nem passam sistêmico porque consegue resolver com tópico, demora um pouquinho mais, mas consegue. Ou, quando passa realmente desse grau de acometimento, já inicia o tratamento sistêmico. Então, ele deve ser considerado nas formas inflamatórias de mais difícil controle, ou pela grande produção sebácea, pelo tipo de pele, pela resposta do paciente àquele tratamento que não está sendo efetiva, tá? Pela nossa parte mesmo de micro-organismo que tem grande quantidade, imunidade baixa, depende muito do caso do paciente. Mas só quando é difícil o controle que entra aí a parte sistêmica. E podem ser usados antibióticos, antidrógenos, que são aqueles medicamentos, como eu falei, para a parte feminina, e os retinóicos sistêmicos, que esses são os mais considerados mais agressivos em relação ao tratamento, mas também são muito mais efetivos. E eles são utilizados de grau 3, 4 em diante. Tá? É muito difícil passar para moderado. Então, os antibióticos que atuam na supressão do micro-organismo que vai produzir acne e reduzir a inflamação e a produção dos ácidos, né, gástricos, que são o nosso sebo, a nossa gordura, né, são utilizados no tratamento da acne, tanto inflamatória moderada a grave. Então, a leve ela não entra, mas a moderada a grave, que já forma lá os seus cistos, esse aí já pode ser tratado com antibióticos de forma sistêmica. Atualmente são
utilizados principalmente as tetraciclinas e os macrolídeos, que é a nossa eritromicina, e aí a gente tem esses medicamentos que são mais utilizados quando fala aí de tratamento com antimicrobiano sistêmico. Então, as tetraciclinas, elas vão exercer um efeito bacteriostático, né, por inibição da síntese da proteína bacteriana. Veja que ela tem uma tática de inibir a síntese da proteína da bactéria, a bactéria termina morrendo. Né? Sua absorção no tubo digestivo é sempre incompleta, diminui mais a presença de substâncias alcalinas e quelantes, ou seja, a tetraciclina ela tem esse efeito de se ligar aí, né, alguns íons, como cálcio, magnésio, por isso que a gente fala em relação à tetraciclina para a parte óssea, porque ela faz realmente essa associação, tá? Então, especialmente o leite, né, por causa do cálcio, e os sais de alumínio, cálcio, magnésio e ferro. Então, às vezes, se a gente tiver esses íons livres, ou pela alimentação, ou pela produção natural pela produção que já foi do nosso corpo, da alimentação que a gente introduziu, esses íons, ela vai se ligar a eles e vai deixar de fazer sua função, tá? Então, por isso que muitas vezes ela não é muito utilizada, tá? Mas ela ainda é uma das utilizadas quando se fala de antimicrobiano sistêmico, e os macrolídeos, né, que tem aí essa substituição, que hoje está sendo mais utilizada do que as tetraciclinas, possui ação bacteriana e anti-inflamatória. A eritromicina, ela está indicada no tratamento da inflamatória leve e moderada, e tem os seus efeitos colaterais relativamente comuns, a parte gastrointestinal, náusea, vômitos, enjoos. Então, ela é mais comumente esses efeitos que podem aparecer, e os mais raros, com toxicidade hepática, ortotoxicidade, ou seja, às vezes as pessoas relatam que está tendo zumbidos no ouvido devido ao uso da eritromicina, e a pancreatite. E todos esses sinais são dependentes de dose, ou diminuição da dose, ou retirada do medicamento, volta ao normal. Tá? Então, esses são os problemas do uso da parte sistêmica para tratamento de acne, mas muitas vezes são necessários, dependendo do acometimento, como a gente falou, né? Então, se puder fazer um tratamento tópico, ótimo, mas muitas vezes a gente precisa do tratamento sistêmico para que a gente se livre aí dessas patologias, dessa patologia que é a acne. Outro que é muito utilizado, né, quando existe um grau maior, elevado, de 4 a 5 em relação à acne, a gente faz o uso dos retinóicos sistêmicos. Então, a isotretinoína, né, que é o famoso medicamento Roacutan, vocês devem ter ouvido falar, que esse medicamento, né, é um medicamento específico para esse tipo de tratamento, é um metabólico da vitamina A, indicado aí para acne grave, modular e inflamatória, ou quando outros tratamentos vão falhar. Então, eu já fiz tratamento tópico, já usei antibiótico, e ela volta aí em grande quantidade acometendo a minha pele. Aí, nesse caso, o médico entra realmente na parte da isotretinoína, que ela é definitiva, tá? Então, ela vai fazer, aqui tem uma figura, tá, do A e do B, você vê que não fica nem marcas, Ela faz realmente um ressecamento de todas as nossas glândulas, tá? Então, ela faz, além de tratar de dentro para fora, toda a parte de cicatriz, tudo some. Ela faz com que a nossa pele fique lisa, realmente. Muitas vezes as pessoas fazem o uso desse medicamento, né, às vezes só porque quer a pele e manter a pele lisa. Algumas pessoas ricas vão fazer esse tipo de medicamento, o que não é aconselhável, né, porque é um medicamento muito agressivo e ele também é teratogênico. Então, tem que ter cuidado quando vai fazer o uso de retinóico sistêmico. Tem que ser acompanhado com um profissional. São feitas as taxas, né, do fígado para verificar se ele está atingindo ou não, porque ele é hepatotóxico. Então, tem que ter todo o cuidado quando faz o uso desse medicamento, e só realmente quando é um grau muito elevado, né, da acne, do acometimento acneico, que é que o médico faz esse uso desse medicamento. Tá? Então, ele é a nossa última escolha quando se faz uso faz o tratamento aí para acne. Então, do nosso sistema tegumentar, né, a gente tratou, né, os medicamentos em si, e esse, como a gente falou, é o que é a última escolha. Então, ocasionalmente é usado nos casos de cicatrizes também. Então, geralmente quando ocorre aquela deformidade por causa da produção das acnes, também é feito, tá, com estresse psicológico significativo ou recaídas frequentes, né, após a parada. E aí as pessoas têm que fazer, às vezes faz tratamento várias vezes, não deu certo, aí o médico vai lá e recorre à nossa isotretinoína. Então, tem várias observações a ela. Quando for fazer aí, tem que realmente ler sobre o tratamento, sobre a substância, para que o tratamento seja efetivo. Bom, então, não dá para a gente ver tudo, né? Como eu falei, tem muita coisa. Eu vou deixar essa tabela aqui com vocês. Nessa tabela,
Tem aqui o nome do artigo, que foi esse artigo da parte dermatológica, onde fala tudo sobre o tratamento acneico. Quem quiser ir dar uma pesquisada, é bom para que vocês dêem uma olhada. Essa tabela tem o tópico, a sua formulação, mecanismo de ação, os seus eventos adversos. Vai ser bem legal para vocês aí conseguirem dar uma consultada e aprofundar mais o assunto, como também os sistêmicos. Vai que inicia os sistêmicos aqui, tá? Até a nossa isotretinoína, que são as doses também, eventos adversos, mecanismo de ação, como ela funciona e tudo mais, tá? Então, hoje foi para que a gente terminasse aí essa parte de patologias, para a gente começar aí o nosso sistema músculo e ósseo, tá? Então, na próxima, a gente já começa a falar de músculo e ósseo e trabalhar também os fármacos que vão estar correlacionados a esse sistema. Então, eu aguardo que vocês tirem aí dúvidas, mandem e-mail e se aprofundem mais no assunto, porque aí é interessante que a gente da área da farmácia, né, tenha esse olhar diferenciado quando trata de medicamentos, seja tópico, sistêmico e para qualquer patologia, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.